Bom dia, eu sou a Rebeca Nossig, analista de estratégia de ações, e estamos começando o nosso Morning Call do dia 15 de março de 2022. O dia começou marcado pelo medo dos investidores de que a China amplie sua aliança com a Rússia, assim como a intervenção do governo em setores estratégicos como de tecnologia. Além disso, o país anunciou mais uma série de novos lockdowns devido à maior onda de Covid que o país já viu desde o início da pandemia. Após mais uma rodada de negociações sem grandes avanços ontem, Rússia e Ucrânia devem voltar a se reunir hoje para a discussão do cessar-fogo entre os países. Essa possível desaceleração na China, causada pelos lockdowns, e um possível fim da guerra no leste europeu trouxeram o preço das commodities para baixo, com o barril de petróleo sendo negociado a $100 o barril e o minério de ferro negociado a $137 a tonelada. Na parte de economia, as atenções do mundo começam a se voltar para a reunião de 2 dias do Fed, que se inicia hoje, e decisão que será anunciada amanhã sobre a elevação das taxas de juros americanas. O mercado espera amplamente uma elevação da taxa de juros dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual. No Brasil, também se inicia hoje a nova rodada de reunião do Copom, que anuncia amanhã a decisão para a nova taxa de juros brasileira. É esperada pelo mercado uma elevação da Selic para 11,75%. No Brasil, a Bolsa Brasileira foi impactada pela queda dos preços das commodities, que se deu principalmente pelo anúncio de novas restrições na China. O Ibovespa encerrou o dia em baixa de menos 1,60% aos 109 mil pontos. O real recuou frente ao dólar, mesmo com a moeda americana perdendo força frente a outras divisas internacionais. A moeda americana fechou em alta de mais 1,40%, a 5,124. No mundo, os mercados globais amanheceram negativos, com a deterioração do sentimento dos investidores à medida que as conversas entre Rússia e Ucrânia apresentaram pouco progresso. Nos Estados Unidos, hoje começa a reunião de política monetária do Fed, que deverá optar por subir a taxa de juros americana pela primeira vez desde 2018. Na China, ambos os índices CSI 300 e Hang Seng encerraram em forte baixa devido à escalada das preocupações com as restrições impostas para a contenção da pandemia no país. Os novos lockdowns poderão ter um grande peso no crescimento econômico nesse ano. Além disso, um anúncio do JP Morgan afirmando que 28 ações de internet chinesas não são veículo investível no atual cenário geopolítico e riscos macroeconômicos contribuiu para a venda generalizada. Por fim, o petróleo recua pela manhã com temores de uma queda na demanda chinesa pela commodity. Em economia, dados divulgados nesta madrugada mostraram atividade industrial e vendas no varejo surpreendentemente positivos na China. Na economia, dados divulgados nessa madrugada mostraram atividade industrial e vendas no varejo surpreendentemente positivos na China, permitindo que o Banco Popular da China mantivesse as taxas de juros estáveis nesta terça-feira. O banco chinês manteve a taxa de seus empréstimos de médio prazo de um ano inalterada no início do dia, frustrando as expectativas de um corte, embora os investidores acreditem que os formuladores de políticas possam retomar o afrouxamento monetário em breve para sustentar a economia em desaceleração, ainda mais depois do aumento de casos de coronavírus no país, que tem causado novas restrições. Na Europa, dados de produção industrial contraíram em janeiro na comparação interanual, dado fraco, mesmo antes de qualquer impacto da invasão entre Rússia e Ucrânia, que começou no final de fevereiro. No Brasil, os preços dos commodities continuam gerando discussão. Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não vê necessidade de decretar estado de calamidade, medida ventilada como solução de viabilizar recursos para subsidiar a gasolina. Pacheco acredita que o esforço deveria vir da Petrobras, cujos lucros estariam demasiadamente altos. Outras soluções estão sendo estudadas, como aumentar temporariamente o Auxílio Brasil, pois seria um gasto mais focado na população mais pobre, enquanto a área política do governo gostaria de desonerar impostos federais da gasolina, medida que poderia deixar de arrecadar 27 bilhões de reais e tirar 0,75 ponto percentual da inflação. O Ministério da Economia prefere esperar os efeitos do PLP 11, aprovado na semana passada, antes de tomar novas medidas. Em meio a relatos de intensificação de bombardeios em Kiev, a quarta rodada de negociações entre as autoridades russas e ucranianas, realizada nesta segunda-feira, não produziu avanços significativos. No entanto, os países acordaram em continuar as conversas hoje, terça-feira. Em paralelo, o responsável por política externa do Partido Comunista da China, Yang Jiechi, e o conselheiro de segurança da Casa Branca, Jake Sullivan, se reuniram em Roma no primeiro encontro entre os países desde o início do conflito no leste europeu.
Segundo a Casa Branca, Sullivan teria enfatizado que apoio à invasão russa na Ucrânia teria implicações para os relacionamentos da China em todo o mundo. A China alerta que, se for sancionada, deve tomar medidas retaliatórias. É isso, bons negócios e até amanhã!